Boa noite a todos. É um prazer muito grande poder retornar a essa nova e já tão bem crescida casa de Francisco de Assis. É um prazer revê-los, rever o espaço e rever o quanto esse espaço está se modificando e quanto as pessoas também. Isso é bom, sinal de resultado, de tarefa, de trabalho. Nós falávamos aqui há pouco sobre os cursos da casa e consolo e modificação íntima. O processo de palestra é esse. Então, primeira coisa que eu vou pedir aos senhores e senhoras presentes, como é um processo de modificação íntima e de crescimento, vamos tentar ficar atentos. É difícil, mas vamos tentar não dormir, vamos tentar manter a atenção. Eu prometo ter uma dinâmica muito rápida, porque esse é um momento de reflexão. Esse é um momento em que vocês todos... Eu assumi um compromisso lá atrás. Quando eu ouvi o chamado, fui chamado, falei, opa, mais um momento de trabalho, mais um momento de arrumar minha conta. Mas os senhores, as senhoras vieram aqui em espontaneidade. Então vamos pegar esse momento para fazer o melhor. Dentro dessa matemática do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos sentidos, vamos fazer o melhor desse momento, vamos extrair para nós o que há de melhor. A espiritualidade presente já se faz ostensivamente cuidando cada um de nós. No momento da palestra, a gente tendo a oportunidade sempre esclarece que o conjunto de espíritos que atuam pela casa que se faz vão permanecer próximos de cada um de nós. Produzir aquela anamnese, como os médicos fazem, descobrir e perscrutar os nossos íntimos para entender o que cada um de nós precisa e assim será feito, de acordo com o mérito de cada um. Então, nesse momento, quando nós estamos envoltos com o estudo, envolvidos na palestra, nós estamos nos distanciando daqueles problemas do cotidiano que nos são naturais, que nos são permanentes, sim, que nos permeiam e devem ser reconhecidos, mas esse é o momento em que nós tomamos para nós e permitimos como que um momento mais íntimo com essa espiritualidade, nesse processo de observação e de crescimento e de análise e de reforma. Porque a reforma não vai acontecer porque a dirigente da casa está falando. A reforma não vai acontecer porque está escrito nos grandes livros. A reforma vai acontecer pela nossa aceitação, pelo que vamos fazer e decidimos fazer por nós, individual e coletivamente. O individual para garantir o ser, porque somos seres, sim, diferentes um dos outros, mas iguais na irmandade e na razão de que temos um irmão maior comum, médico de nossas almas, Jesus, pelo qual nos encontramos aqui em fazer essa reflexão. E o nosso Pai é a nossa matriz natural e única. A diferença está na história, no acervo e na constante do que aplicamos cada um de nós nesta vida e nas passadas e naquelas que estão por vir. É o que fazemos com as nossas decisões. E não melhor, vamos ter um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 13 e acho que todos aqui vão entender alguma coisa do que eu vou falar agora de pronto. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Já ouvimos todos nós. Independente, inclusive, do fato de estarmos hoje com a doutrina nos esclarecendo, nos trazendo elementos para que possamos debater e, de alguma forma, produzirmos esse embate interno, porque é para isso que a doutrina acontece. Ela não acontece para vir lhes trazer verdades absolutas, apresentar dogmas ou simplesmente lhes colocar a chamada verdade. Não. Ela vem e traz esclarecimentos, ela coloca a posição dos espíritos e, sobremaneira, deixa a cada um o direito de fazer essa sua mexida. O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer com as minhas possibilidades? Como vou enfrentar aquilo que eu não esperava ou não gostaria de enfrentar? Como eu vou me posicionar em relação ao meu próximo? Como eu me posiciono em relação a mim mesmo? Então, esse evento do não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita é mais uma dessas figuras fortes que Jesus deixou e que foi trazida para nós através dos apóstolos dele, assim colocando para nós esse debate. No momento, aqui já pela visão dos espíritos. Ninguém está fazendo apologia, por favor. Alguém canhoto aqui? Não? Todos destros? Só eu ambidestro. Tá. De vez em quando eu trabalho com a direita, de vez em quando eu trabalho com a esquerda, estou naquele momento. Bom,
nenhuma apologia contra o esquerdo, pelo contrário. Esqueçam isso, não existe direita, não existe esquerda. O que ele está nos colocando, e ele vai fazer o elenco aqui, nós vamos fazer, é trabalhar a coisa do dar sem ser visto. Alguém já pensou nisso? Alguém aqui já deu alguma coisa por algum momento em resposta a algum chamado e fez isso de um modo público e naturalmente aparecendo para alguém? Alguém já fez? Não? Só eu? Só? Estou sozinho nessa assembleia? Tá bom. Não tá. Não tem problema. Se eu assim cometi, vim para uma assembleia certa para poder discutir o assunto. Porque no passado, eu gostava de... Ô, Can, será que você podia ajudar? Claro. Mão no bolso. Vocês viram eu botar a mão no bolso? Puxar a carteira? Vou deixar a carteira aqui. A gente fazia. Eu fazia assim. Alguém chegava e dizia assim, escuta, eu tenho um asilo ali e eu estou precisando de uma ajuda. Tá bom. Quanto você quer? Talão de cheque. Eu não estou usando, porque agora já está em desuso, né? Então, mas você puxava o talão de cheque, preenchia, dava com muita satisfação e todo mundo olhando. Quem ia a uma festa, a uma quermesse, trazendo alguma coisa de valor para poder dar, ou então o melhor, dar alguma coisa que tem pouco valor para nós. Essa camisa eu já não uso, essa calça também não. Esse tênis está fora de moda, essa meia está quase furando, essa camisa está com o colarinho puído. O paletó, quem usou há algum tempo, já está cansado de guerra. E nós fazíamos, nós não, desculpa, estou colocando os senhores errados. Eu fazia dessa forma. Quando Jesus diz aqui, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, ele começa a se pronunciar a partir desse fato. O divisor de águas está em você continuar se sentindo estimulado por sua vontade em dar, contribuir, participar, ajudar, construir, mas fora de um foco, fora das luzes, fora do campo de visão, para que alguém possa chegar e dizer, rapaz, que bacana, te vi ali ajudando aquele momento, ou você ajudou na construção. Placa, vocês já viram? Placa é uma coisa ótima. Infelizmente, os nossos políticos trabalham por placas e não por resultados. Mas não são só eles, porque na grande maioria se fazem homenagens e se descerra lá uma plaquinha dizendo deu, contribuiu, fez na gestão de... Cândido deve lembrar disso, porque nós passamos pelo serviço público também, em tempos diferentes, e sempre tinha lá na gestão de, no cuidado de, aparecia aquele nome. Todo mundo lembra de alguma placa que tenha um nome? Alguém lembra? Eu não lembro. E olha que eu não estou com problema de memória. Você dificilmente vai guardar aquela memória do quem fez e por que fez. Aquilo ficou para o processo de vaidade daquele ser que se fez presente. A benemerência aqui, o pulo do gato, está em fazer sem que alguém se dê conta de que você está fazendo. E olha, nós estávamos vendo mensagens há pouco aqui de Emmanuel. E Emmanuel tem uma frase ótima. É mais ou menos assim: a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Nós temos algum manual que tenhamos que ler diariamente ou semanalmente para consultar o que devemos fazer quando acordamos, o que é necessário tão logo a gente acorde, como proceder nas coisas básicas do dia, como, por exemplo, cuidar da nossa higiene pessoal, alimentação, tomar um determinado medicamento, se dirigir ao... A gente tem que ter um manual? Tem que ter alguma coisa escrita? É uma pergunta. Eu costumo, desculpa, eu faço palestra, mas eu costumo interagir. Até porque é uma forma de você interagir, ficar olhando as pessoas, aí ele fica, ele olha, não dá para dormir, você fica toda hora com o olhinho aberto. Então, me respondam mentalmente, mas eu estou olhando para vocês. Tem um manual? Não. Nós fomos educados. Um processo extraordinário
no meio em que fomos colocados, nos permitiu a todos nós, sem exceção, que tivéssemos a possibilidade de uma educação que nos levasse a uma autoconsciência, a um processo natural de cuidarmos e preservarmos a nós mesmos de um modo rápido e certo. Acumulando-se com isso o processo instintivo de autopreservação. Então, cérebro reptiliano trabalhando, processo de preservação, eu tenho que comer, eu tenho que ter cuidados que me acalentem o corpo, que me guarneçam, e aí, em cima disso, aquele mérito que os nossos pais, avós, tios, enfim, todos aqueles que participaram da nossa formação nos primeiros tempos da chegada aqui no planeta, nos ensinaram e transformaram isso num manual prático interno. É como um computador hoje. Antigamente era muito mais fácil para mim, porque antigamente, não que eu seja muito antigo, mas antigamente você recebia um computador, pesava uns 11 quilos, e aí o laptop, né? Pesava 11 quilos o laptop, que você trazia de carrinho, e vinha com um manual, mais ou menos 600 páginas. Você normalmente não lia, mas tinha lá um acesso rápido, você conseguia ler meia dúzia de páginas e fazer o acesso. Hoje você vai no computador, portanto, se você não souber ligar o computador, você não consegue saber o que o computador tem dentro dele para te ensinar. Já está interno, está na matriz do computador, não é isso? Nós temos isso. Então nós cuidamos, acordamos, escovamos os dentes. Alguém faz alguma prece aqui quando acorda? Um monte de cabeça balançou. Ótimo, já ajuda. Pode fazer com escovando o dente também, não tem problema não. É aquilo que a gente falou, pode ser comendo, você pode fazer as coisas. Você pode estar em conciliar-se, você pode se conciliar com a espiritualidade fazendo as suas coisas do dia a dia. Ninguém precisa parar a matriz operante da vida para fazer as coisas, porque estar em oração é um estado, não uma demonstração. E aí voltamos. Não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. O manual nosso de sobrevivência já diz o que nós temos que fazer. A gente já consegue naturalmente dar as coisas, se desprender das coisas, adquirir apenas o suficiente, consumir apenas o necessário, ter olhos só para aquilo que precisa efetivamente e deixar o restante para lá? Pode responder mentalmente com a cabeça. Vamos ver. Primeira turma que vai fazer assim. Vamos lá. Agora a turma que já consegue fazer assim. Pois é, eu vou até segurar porque eu vou tentar e não vou conseguir. Vai ser uma grande mentira. Nós passamos. Nós temos um processo de necessidade e atravessamos. Falávamos um pouco antes de formarmos essa assembleia, estávamos poucos aqui, e já falávamos sobre isso. A gente passa da cota. Então, o que acontece? Alguém chegou e disse assim, olha, o planeta está com muita gente. Está com 7,3 bilhões, segundo as estimativas, naquele momento de porta de entrada e saída. Os que chegam e os que saem. Né? Os que chegam e os que saem. É um número extraordinário. É um número extraordinário. Mas ainda é pouco para o planeta. O planeta consegue, nós tivemos essa discussão há 20 minutos atrás aqui, o planeta está capacitado para receber mais gente. O nosso problema está no quê? Na distribuição. Em todas as distribuições, inclusive na nossa distribuição. Você olha para o Brasil enquanto um mapa, demograficamente olhando para ele, você vê que parte da população, o excesso, o grande número, está toda margeando o litoral, toda a parte de dentro está mal resolvida e mal distribuída. Nós nos distribuímos mal e consumimos mal. E quando a gente consome mal, quando a gente distribui mal, quando a gente não pensa no que é isso, o que acontece? Desequilíbrio em outra parte. E esse desequilíbrio deixa uma quantidade que, por exemplo, segundo dados, a gente gosta de falar um pouco de matemática, o universo é matemático. Tudo que fazemos é uma constante de bit e byte. Nós somos dois números, nós somos dois potenciais. Nós estamos aqui trabalhando nessa dualidade. É só isso que nos faz mover esse conjunto de carbono que formamos aqui com uma inteligência extraordinária. Há pouco mais de 200 mil anos em cima desse planetinha que passou dos 4,5 bilhões de anos. Então, o extraordinário de tudo isso é que ao distribuirmos mal, nós produzimos extraordinariamente aquilo que a gente mais odeia. Fracasso, pobreza, abandono, desespero, desamor, inconsciente. Extraordinariamente. É uma coisa que a gente consegue fazer de um modo extraordinário. Nós temos um potencial
de produzir desigualdade extraordinária. Se pegássemos, penso eu, sem uma configuração de qualquer equação, 10% disso e botássemos efetivamente para produzir coisas positivas, o conjunto de formação seria extraordinariamente modificador. Porque nós produzimos essa diferença a ponto, falávamos, de 1,2 bilhões de pessoas. Vou repetir, 1,2 bilhões de seres iguais a nós. Diferentes no modo de sentir, talvez na textura da cor, talvez no formato do olhar, talvez no cabelo, talvez na sua história, mas 1,2 bilhões de pessoas iguais a nós não têm acesso a 3 coisas básicas: água, quantidade de caloria diária necessária a manter o organismo ativo e operante para se capacitar, e atendimento básico de saúde. São tão frágeis que, dependendo da posição ou da migração que possam fazer, fugindo de um determinado momento difícil demograficamente no planeta para outro, podem simplesmente sofrer extinção, porque não são capazes de reagir. Não tem um organismo capaz de reagir. Injustiça de Deus, não. Injustiça do homem. Deus a tudo provém, botou tudo aqui. Ele botou um planeta, ele deu tempo para esse planeta se maturar, chamou-nos enquanto consciência desde o processo mineral até hoje. Passamos por esses 4 processos, temos um planeta capaz de atender a essa subsistência organizadamente e nós desorganizamos. E aí, quando a gente tenta organizar, a carteira é a primeira forma, ostensivamente. Então ele coloca aqui, vamos fazer uma leitura rápida para não ficar parecendo que a gente está fugindo do livro. O livro é atualíssimo, porque as palavras de Jesus foram trazidas há mais de 2000 anos. Mas a interpretação que a espiritualidade deu é de pouco mais de 150 anos. E aí o mundo tinha começado a correr. Foi violento o progresso nesse período. Se olharmos toda a história registrada e conhecida, vamos perceber o quanto, a partir desse momento, e não por menos, nem por acaso, vieram os espíritos a se fazer presente entre nós, trazer todo esse conhecimento, mostrando a capacidade com que o homem tecnologicamente evoluiu, mas moralmente não conseguiu acompanhar. Então ele coloca: fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa, quando derdes esmola. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. É Mateus. Então, já sabemos que a abertura desse capítulo provém desse texto que Mateus reproduziu, do que ele aprendeu com o Cristo. E veio para nós, para que nós pudéssemos aprender. Por que a gente pensa que há esmola? Porque há entre nós aqueles miseráveis da matéria que não têm um estado suficientemente equilibrado para lhes prover. Está aqui no livro, vocês podem correr o capítulo todo. Didaticamente eu sou péssimo. Eu vou falando o assunto conforme ele vem no momento que ele percute dentro de nós. Mas está aqui. Pode ir lá no finalzinho e vão olhar. Nós não somos capazes de ter uma organização. E esses miseráveis, esses desgraçados, ficam à mercê da boa vontade de poucos. De poucos, porque são poucas as pessoas. Então, quando esse desgraçado te procura, o que acontece na maioria das vezes? A gente dá uma esmola. Alguns já dão essa esmola porque acham que ficam com peninha, que é uma sensação horrível. Peninha é uma sensação horrível. Compaixão não tem nada a ver com peninha. Ai, que pena. Ai, que peninha. Compaixão
é o olhar de perceber o outro necessitado em qualquer uma das esferas material, espiritual, psicológica, e que você pode inferir, participar de alguma forma que vá modificar aquela condição. Então voltamos aqui. O que é a esmola? É aquilo que você dá ou para se livrar de alguém que você considera chato, nojento, sujo, mal cheiroso, asqueroso, mendigo, pedinte. Já ouviram falar sobre isso? Hoje nós estamos na quinta. De segunda a quinta, quantos mendigos, eu odeio o termo, mas vou repetir porque ele é popular, quantos mendigos cada um de vocês viu pelas ruas? Eu vou permitir, que não dá para ter uma resposta numa assembleia desse tamanho, vocês respondam mentalmente para mim. Mas eu vou levantando o dedo, e aí, se o número coincidir, vocês apenas acenem. Olha só. Na verdade, eu tenho para dizer para vocês que vocês podem ter visto mais de 30 a 40, dependendo do local. Se for aqui na Barra. Na Barra. Lugar classe alta, resolvido, uns 40. Se for pela cidade, vocês vão pegar mais de 100. O problema é que o nosso olhar não os capta. O nosso olhar é de repulsa. Então existe essa esmola que, infelizmente, nós damos para nos livrar. A esmola pode ser só material, porque você dá aquela esmola e se livra do problema. Você pode chegar também lá em alguma caixinha e depositar alguma coisa, porque alguém vai fazer o trabalho por você. Algumas crenças usam muito isso, né? Alguém já ouviu falar aqui nos dízimos, né? Isso é maravilhoso. Levantem a mão, abram suas carteiras, me deem o dinheiro que eu administro e eu vou cuidar da miséria do mundo por vocês. Isso é ótimo. Ótimo negócio. Permitam a franqueza, mas é um ótimo negócio. Mas a esmola verdadeira que ele está colocando aqui é o princípio de interação. Por favor, leiam o capítulo 13, tá? Vou voltar ao tema. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Para todo mundo chegar em casa incomodado, aquele cara chato, falou um monte de coisa, eu vou olhar mesmo. Olhem, a esmola é um meio de troca e de consciência que está permitido nesse planeta ainda, para que nós possamos ajudar, sem trombetear, como aqui está dito, ao nosso próximo. Porque é o mérito nosso de fazê-lo, de modo a sustentar aquele ser na materialidade. Sustentá-lo, elevá-lo, e de forma silencioso. Porque eu vou fazer uma pergunta que é a consequência disso. Algum dos senhores ou senhoras aqui já pediu esmola na vida? Graças a Deus. Alguém já teve que pedir algo porque ficou sem condição de se prover instantânea, momentaneamente, ou por um período pequeno da vida? Teve que pedir algo a alguém? Teve que pedir, olha, por favor, eu preciso que você me ajude. Eu estou sem comida em casa, eu preciso que você me ajude porque eu não vou conseguir pagar esse mês o colégio do meu filho. Eu preciso que você me ajude porque eu estou sem dinheiro para a condução. Alguém aqui? Não respondam. Agora não respondam. Eu não quero saber. E nem vocês serão necessariamente colocados a responder. Sabe por quê? Porque degrada. Porque humilha. Porque é difícil. Porque tem aqueles poucos irmãos menos esclarecidos que ainda se valem desse processo para tentar, de alguma forma, buscar um assistencialismo. Isso é uma pequena parcela. Não vamos julgar, não nos cabe julgar. Agora existe um encadeado de irmãos e irmãs nossas, nas mais diversas estirpes e idades, que se sobrepõem às próprias dores, às vezes em silêncio e às vezes encarnecidos, sendo obrigados a pedir. Porque existem, como disse Joana de Ângeles, dois tipos de seres no planeta. O que pode prover e o que precisa ser provido. Onde queremos estar? Essa é uma pergunta para todos nós respondermos. Eu respondo para vocês. Eu quero estar em quem prover. E não é porque eu vou ser bom. E não é porque eu estarei sendo extraordinariamente legal.
não é porque eu estarei sendo benemérito, não é porque eu estarei tendo compaixão, não é porque eu estarei sendo a melhor pessoa do mundo. Tudo isso pode vir em decorrência de acordo com a minha consciência. Ótimo, obrigado. Então, o que acontece? Nesse momento de troca, eu quero estar aonde? Naquele que provê. Porque é certeza que se eu posso prover, eu não estou na miséria. Aí vem a segunda faixa. Mas o que é miséria e o que é a capacidade de prover? Todo mundo aqui conhece alguém pobre? Pode só levantar o dedinho assim. Todo mundo conhece alguém rico? O que é pobre e o que é rico? Eu tenho a possibilidade de fazer parte de um grupo de trabalho, a Cândida bem conhece, na nossa casa espírita, onde começamos juntos, que é a Quentinha e o grupo trabalho do Francisco de Assis, que é o trabalho consequência dessa Quentinha da noite. E você sai às ruas com um prato de comida que é fornecido para chegar a cada um deles. Alguns aceitam, outros não. É, na verdade, apenas uma forma de você chegar e conversar com eles. Não é presunção de matar fome, porque ninguém vai ficar esperando para que a gente passe uma vez na semana, na noite de sexta-feira, e mate a fome da semana. Mas é um meio de você chamá-los para eles progredirem. Lá num espaço onde eles chegam, tomam um banho, cortam o cabelo, tem atendimento médico, dentário quando disponível, trocam de roupa, vão ter um café, vão ouvir o evangelho, vão ouvir uma preleção, vão ouvir música, vão poder conversar no grupo Pablo, que é um grupo que dá sustentação a dependentes e codependentes, não só adictos de droga, mas adictos de toda forma de dependência, e todos nós, de alguma forma, me permitam, temos nas nossas vidas algum tipo de dependência, e aí são trabalhados. E acontecem coisas extraordinárias, como, por exemplo, eles se olharem no espelho e perceberem, eu existo, ou serem chamados pelo nome. Esse tipo de interação permite que os dois seres que estejam ali, num determinado momento, quando se juntam todos no salão para uma assembleia, já todos de banho tomado, de roupa trocada, cabelo cortado, até unha escovada, sentem-se juntos. E aí você acaba não sabendo quem é quem. Uma rápida transformação. Uma rápida mexidinha, um rápido movimento que se faz para que, de alguma forma, aquele ser se coloque numa transformação próxima. É o suficiente? Não é. Mas você está trazendo aquele ser a uma consciência do que ele pode vir a se retomar e a sair daquele estado de miséria. Agora, você sabe o que é o grande barato? É que entre eles, quando chegam pela manhã, a gente sai pela madrugada já falando isso, ó, é Cinderela, hein? Depois das 10, segura a droga, seja ela qual for, injetada, cheirada, fumada, ingerida, segura. Segura, porque senão você vai andar, chega na porta, não entra. Não dá para entrar. O sujeito não pode entrar desequilibrado, ele tem que entrar com um mínimo de razão, um mínimo de segurança dele e fazer um mínimo de esforço para acontecer. Muito bem. Quando eles chegam lá, os primeiros que chegam logo cedo, aqueles que estão pelas primeiras vezes chegando àquela porta, eles querem saber se vai ter roupa, se corta o cabelo, se dá para trocar uma bermuda, se tem um tênis. Os mais antigos já começam a chegar de banho tomado e cabelo cortado. Eles querem participar do evento. Eles, na verdade, chegam lá como nós estamos chegando nessa assembleia. Eles chegam para tomarem um café, não estão com disposição nem para almoçar, porque vão de alguma forma se prover com o almoço, estão de roupa deles, banho tomado, barba feita, às vezes um cabelo para o retocar, mas eles vão para a reunião pública. Eles vão para essa reunião. Porque é aquilo que está de alguma forma produzindo uma mudança dentro deles e que eles próprios não conseguem, como a grande maioria de nós, identificar no pormenor o que está acontecendo, mas a gente sabe que está acontecendo. E eles se sentam lá. E vocês sabem o que acontece? Eles aconselham outros, olha só, não fica dando conta disso, presta atenção. Fica preocupado com o chinelo, com o tênis, isso vai acontecer naturalmente. O que você está precisando? Eu falo ali com a coordenação, vai acontecer, fica aí calmo. Mesmo estado de latência, você vê o quê?
a esmola. Porque é a esmola moral. Porque a gente só considera esmola aquele dinheirinho que coloca e a gente esquece que a gente pode aferir um tipo de auxílio, de apoio ao nosso próximo. Às vezes o porteiro da tua casa de manhã cedo está engasgado para falar. Às vezes, aquela que é a nossa secretária dentro de casa quer falar alguma coisa e a gente, hoje não, estou cansado. Por que cansa? Se a gente tiver aquele olhar de atormentado, cansa. Se você tiver o olhar de compaixão, você ouve. E é nesse ouvir que se salvam vidas. É nesse perceber da pessoa que você acolhe, ajuda e levanta. É nessa forma silenciosa que você faz tudo isso, sai para o teu trabalho, compromete-se com o teu dia de trabalho e volta para casa silenciosamente, sabendo que produziu um bem sem olhar a quem. Já ouvimos essa frase, não ouvimos? Ela fica bonita enquanto frase de efeito. Não, você faz o bem sem olhar a quem. Quem? Aqui, nós temos a parábola do festim, das bodas. Todos já ouviram? Devem perceber. Convida à tua mesa não aqueles que te são caros, teus parentes, eu não vou reproduzir literalmente, mas convida a tua mesa, convida a teu sabor, aqueles que não sejam teus parentes, amigos, ou aqueles importantes que possam te devolver um favor. Mas convida os coxos estropiados, os miseráveis, aqueles que têm a mendicância ainda na vida, para que possa com eles dividir o que tem de melhor e de igual, sem esperar deles retribuição. A gente consegue sair num dia de hoje, num mundo como o nosso, fazendo as coisas sem esperar uma retribuição? É difícil. Nós estamos num mundo altamente competitivo, que exige, possibilita. A gente quer chegar numa posição e muitas das vezes não se dá conta de que, para a prevalência disso, você passa por uma multidão de pessoas pelas quais você poderia ser amigo e você se torna um adversário implacável, silenciosa e descuidadamente, porque estamos distraídos. Quando eu fiz a pergunta de quantos miseráveis nós vimos na rua, eu poderia dizer para vocês 100 mil. Não é muito. Então, tá bom, essa semana eu vou afirmar para vocês que o mínimo que vocês viram foram 10 mil miseráveis na rua. Me contestem. Porque o nosso olhar está no miserável sujinho, caído na sarjeta, destruído pela droga, ou pela bebida, ou pelo conjunto, pela desatenção, pelo desamor, pelos seus conflitos íntimos, pelas suas escolhas equivocadas, que não são permanentes, porque ele também tem o direito de crescer e sair, porque quem de nós aqui não errou? Então, a gente só está olhando para o miserável como sendo aquele, e não olhamos no nosso cotidiano, no nosso andar, no trânsito, ao descermos de uma condição, ao chegarmos ao trabalho, ao sairmos para o trabalho, aquela multidão de desesperados. Homens e mulheres com boas aparências, às vezes, muitas das vezes, mas que estão machucados no íntimo e precisariam apenas do acalanto de uma palavra, da ternura de um gesto, de audição. Mas a gente ouve, mas não escuta. A gente olha, mas não enxerga. Essa benemerência, faça a vossa mão direita sem que a vossa mão esquerda assim saiba, é isso aí de encontro. Por que estamos aqui? Por que nos reunimos aqui? A finalidade de nos reunirmos aqui é apressarmos o nosso passo e, de alguma forma, entre nós, podemos produzir... Vou precisar de assistência aqui, que a mesinha está caindo. O que são esses irmãos que não conhecem essa possibilidade? Quem somos nós? Médiuns. O que é o médium? Nós só vamos falar assim, não, o médium é aquele que, de alguma forma, já resolvi, fixou, já tem um tropeço nela aqui, entre eu e ela nos resolvemos. O médium, a gente está pensando, não, aquele de efeitos físicos, aquele que produz o fenômeno, aquele que vai estar incorporando, aquele que vai trazer a psicografia, aquele que de alguma forma vai se colocar para todos nós.
Médium é o medianeiro, somos nós todos. Todos nós dispomos de alguma mediunidade. Todos nós dispomos de alguma capacidade de mediar, de transformar, de tirar de um ponto e levar para o outro. E que não mais, se somos aqui acolhidos, muitas das vezes no atendimento fraterno, nesse momento que nos encontramos, no momento que podemos recorrer à casa espírita para falarmos dos nossos problemas, das nossas ansiedades, das nossas perdas e faltas, por quê? Por que não fazer o mesmo com o próximo? E aí poder praticar essa máxima. Dai com a vossa mão direita o que a vossa mão esquerda não saiba. É dar de si, é se colocar à disposição, é fazer algo pelo teu semelhante efetivo. E começa dentro de casa. Não sei se vocês sabem. O nosso grande desafio começa dentro de casa. É dentro de casa que nós começamos a aprender o que é viver em grupo. É como nos toleramos. É como temos a capacidade de abrir mão do que é nosso e dividirmos com o outro. É ali que nós temos uma cozinha que é comum e que nós vamos dividir a comida. É ali que nós vamos dividir as despesas. É ali que vamos rir e chorar juntos. É ali que vamos ter as nossas diferenças e procurar, com o máximo do nosso esforço, mediarmos. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Não saiba a luxúria da tua vaidade, do teu orgulho, da tua presunção de ser quem é, pela ação do que pode ser, do que nós temos capacidade de ser. Me respondam mentalmente. Eu falei logo aqui no começo. Jesus, esse irmão maior. Se pararmos e dissermos assim, temos esse irmão, ele é meu irmão, então ele é maior, ele é um exemplo, ele é uma referência, ele é um norte. O que nos falta? Pensar, parar um minuto e pensar, o que Jesus faria? Pois não foi ele que acolheu, como assim bem está dito na passagem, aquele que chega para ele e pede o auxílio e a ajuda da cura e ele cura e diz, não sai por aí dizendo, mas dá prova do que recebestes? Ou seja, repete com o teu próximo o bem feito que recebestes. Nós, aqui nessa assembleia de hoje, certamente fazemos parte de uma parcela muito pequena da nossa população na cidade do Rio de Janeiro. Nós somos capazes de termos guarnecidos os corpos por uma cama muito boa, por um teto, pelo alimento, pelo acesso a transporte, a estudo, a educação, a processos culturais vários, seja através de viagens, de internet, de outros meios. Nós temos acessos. Uns mais, outros menos, mas de um modo geral nós temos acesso. Nós somos uma parcela, obrigado, Cândido, nós somos uma parcela ínfima dessa população do Rio de Janeiro, menor ainda do Estado, menor ainda do país. Coisa nenhuma em relação ao planeta. Então, nós somos afortunados. Quem são os ricos? Quem são os ricos? Porque aí é a nossa referência. Eu sou rico. Eu tenho saúde, eu tenho capacidades, eu tenho discernimento. Eu posso fazer a diferença. Eu posso fazer a modificação. Cada um dos senhores diz assim, eu. Quem são os ricos? Eu. Então, se tu é rico e recebeu tudo isso, divide com o teu próximo. Se num dado momento precisa sustentar um abrigo, contribuir financeiramente, materialmente com um abrigo de crianças, contribua. O caminho, a Cândida indica rapidamente. Se precisam fazer algum trabalho com crianças, com que são desvalidas de todos os poderes materiais, procurem a Cândida e sua equipe, ela vai ter o caminho. Se vocês, de alguma forma, precisam olhar para aqueles que são objeto do nosso futuro, porque alguém aqui tem medo de envelhecer? Não, né? Porque tem uma fórmula para não envelhecimento, conhecem, né? Uma fórmula rápida e eficaz. Resolve o problema. Não é o caminho da cirurgia plástica, não é a fonte da juventude. Basta desencarnar cedo, você não envelhece. Mas quando envelhecemos,
perdemos capacidades motoras visíveis, mas não perdemos o valor da alma, não perdemos o nosso acervo, não perdemos a nossa experiência, não perdemos tudo aquilo que fizemos pelo nosso próximo, filhos, marido, mães, pais, e eles precisam de ajuda nesse momento, pois que já não dispõem de todos os elementos capazes que os capacitem, vamos assim dizer, para o formato daquilo que está sendo exigido deles. Procurem a Cândida, ela tem o caminho. Esse é um formato. Mas se entre vocês, aqui chegando, encontrar um companheiro, que às vezes a gente nem tem muita intimidade, todos aqui já se viram? Todos aqui já se percebem? Pode olhar para o lado, gente. Olha só como é fácil. Não tem problema de toxicólogo. Podem olhar. Podem olhar para trás. Eu não vou fazer isso porque estraga o vídeo. Mas, ó, pode virar a cabeça. Menos o pessoal da parede que está olhando para frente. Todo mundo pode se olhar. Vocês frequentam o mesmo espaço. Vocês permeiam as mesmas necessidades. Nós todos estamos hoje aqui numa reflexão única, mas compatível para cada um de nós. É o conjunto de nós. E como não exercitar? Eu cheguei um pouco mais cedo, lembra-se, Cândida? E eu e Cândida, a Cândida chegou assim, e você? Chegou tão cedo, quer um café? Fomos para um dedo de prosa, na cozinha, como nos velhos tempos, tomando um café. Foi ou não foi? E trocamos, permeamos as nossas experiências. É o que acontece. E foi muito bom. Isso acontece no exercício entre nós. É a capacidade que vamos ter de audição, de olhar, de percepção. Você está precisando de alguma coisa? Eu acho que você está precisando de alguma coisa. Eu posso te servir? Não, obrigado. Então a gente pode beber uma água junto? Pode. Você quebra o gelo e começa a produzir alguma coisa. É isso. É o formato de dar. Dar sem que o outro perceba. Dar ainda dentro daquela instrução que nós falamos que Emmanuel nos traz. A disciplina antecede a espontaneidade. Para chegarmos como hoje fazemos, sem manual, para acordarmos, comermos, nos vestirmos e tratarmos da nossa vida, para chegarmos a fazer isso também no dia a dia, no cotidiano, eu vou me doar, eu vou entregar, eu vou fazer mais de 2,5% das 84 horas, levando em conta que você ficou mais 12 com 8 dormindo e mais 4 na frente de uma televisão assistindo uma novela, você vai aumentar a tua capacidade de doação. Mas para isso precisa disciplina. E a disciplina vem no exercício. A gente só aprende a falar, a gente só aprende a gestuar, a gente só aprende a fazer conta quando a gente tem disciplina. Tem que fazer. Ninguém, com poucas exceções, vai nascer, na verdade, sabendo tudo isso. Então a gente tem que treinar. O treino é esse. O treino começa aqui, na casa, na rua, em todos os lugares. Sabe por quê? Porque conhecimento esclarece e liberta, mas compromete. Nenhum de nós aqui mais pode dar a desculpa de não se conhecer e conhecer o próximo, porque o que ficou para trás é um grande abismo. E se você tentar botar o passo para trás, você cai. Então só tem um caminho, é para frente. E como nós já somos esclarecidos e já sabemos dos nossos potenciais e temos essa capacidade extraordinária, façamos, realizemos, vamos produzir, vamos fazer acontecer no silêncio da alma. Eu e vocês temos esse compromisso. Não precisamos mais nos ver fazendo algo, basta simplesmente fazê-lo no bem, com o bem e para o bem. E aí sim, esse irmão maior se pronuncia no coraçãozinho de cada um de vocês. Sou irmão de Jesus, e como ele, vou fazer o que Jesus faria. Essa mensagem, essa forma de nos fustigar, de nos instigar a mexermos, metanoia. Vamos mexer com as nossas cabeças, vamos botá-las para trabalhar, vamos fazê-las acontecer de um modo que possa acontecer por nós, porque é muito justo, e pelo próximo. Porque em qualquer momento, sem nos darmos conta, a nossa história pode virar de cabeça para baixo, sem aviso prévio, sem tormenta aparecendo na fronteira, e mudar a tua vida de forma que, quando você estava dando, é agora você que precisa receber. Saibamos fazê-lo agora, para que talvez saibamos também aprender a receber. Que a graça de Jesus esteja presente em nossos corações hoje e sempre, e que o Divino Mestre se faça presente em nossos pensamentos, em nossos atos e nas ações mais corriqueiras.